Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá minha irmã, olá meu irmão. Hoje é domingo, 30 de abril de 2023. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 72. Um programa especial em homenagem aos 466 anos da Páscoa do Padre Bituruna, primeiro apóstolo do Brasil e primo de São Francisco Xavier. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Para iniciar bem nosso programa, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier e do Padre Bituruna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças, pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória que vos elevou depois da morte. Peço-vos, com todo o ardor de minha alma, que me alcanceis pela vossa poderosa intercessão a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devota e de cada devoto. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme, com uma e com outra. Amém. O nosso programa de hoje é uma homenagem aos 466 anos da Páscoa do Padre João de Aspilcueta Navarro, primo de São Francisco Xavier e primeiro apóstolo do Brasil, também conhecido como Padre Bituruna. Antes, contudo, é importante explicar que a expansão marítima portuguesa não foi um empreendimento meramente comercial, de conquista de novos mercados, ou ainda com objetivos apenas militares, para conquistar novos territórios e seus povos para a coroa portuguesa. A expansão marítima, patrocinada por Portugal e depois pela Espanha, tinha objetivos comerciais sim, e objetivos militares também, mas tinha antes de tudo um propósito civilizatório e cruzadista, de cumprir a ordem deixada por Cristo aos seus apóstolos, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Foi com este espírito e com este propósito que foi criada em 1534 a ordem religiosa missionária da Companhia de Jesus, os jesuítas, comandados por Santo Inácio de Loyola. E foi com este espírito cruzadista que foram forjados seus missionários, verdadeiros soldados de Cristo, como São Francisco Xavier, São José de Anchieta, o Padre Manuel da Nóbrega, o Padre Antônio Vieira e o nosso Padre Juan de Aspilcueta Navarro, o Padre Bituruna, primo de Xavier e primeiro apóstolo do Brasil. O hino da Navarra a São Francisco Xavier talvez contenha a melhor explicação do que era um missionário jesuíta, um cruzado que vencia pela força do amor. Geralmente, era um jovem de origem nobre, com formação intelectual, que se predispunha a atravessar o oceano para levar a palavra de Cristo aos povos pagãos, e mais ainda, de enfrentar a corrupção, a crueldade e a ganância de muitos europeus, sem esquecer da antropofagia e outras enormes diferenças morais e culturais em relação aos povos recém-conquistados. Feita esta rápida contextualização do espírito missionário, podemos tratar da biografia do Padre João de Aspilcueta Navarro, como chamavam os portugueses, ou Juan de Aspilicueta Navarro para os espanhóis, ou apenas Padre Bituruna, que significa Serra Negra em Tupi, como lhe chamavam os índios brasileiros. O Padre Bituruna desembarcou em Salvador, então capital do governo geral das Índias do Brasil, no dia 29 de março de 1549, juntamente com o governador Tomé de Souza e o primeiro grupo de missionários jesuítas, comandados pelo padre português Manuel da Nóbrega. Nascido em 1520 na cidade de Burlada, no então Reino da Navarra, que hoje integra a Espanha, Juan ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, sob a orientação do seu tio, o doutor Miguel Navarro, optando depois, no dia 22 de dezembro de 1542, portanto aos 20 anos, por ingressar como padre na Companhia de Jesus, os jesuítas, no mesmo ano em que seu primo São Francisco Xavier iniciava sua missão na cidade de Goa, na Índia. No Brasil, além de ter catequizado os índios de Salvador, o Padre Bituruna integrou a primeira expedição bandeirante, que partindo de Porto Seguro, na Bahia, em 1553, desbravou as Serras Gerais, onde nasce o Rio São Francisco, chegando a percorrer o Vale do Rio Doce, sendo, portanto, o primeiro missionário no estado de Minas Gerais
e retornando a Salvador em 1555, onde veio a falecer 2 anos depois. A grande inspiração para a vida religiosa do Padre Aspilcueta Navarro, e motivo pelo qual o nosso instituto criou a Cátedra Ibituruna, é o fato dele ser primo carnal de São Francisco Xavier, o Francisco de Jasso Aspilicueta Atondo e Asnares, cofundador da Companhia de Jesus com Santo Inácio de Loyola. Xavier foi canonizado, juntamente com Inácio, no dia 12 de março de 1622 pela Igreja Católica e escolhido pelo povo soteropolitano no dia 10 de maio de 1686 como padroeiro de Salvador. Se traçarmos uma linha em paralelo, comparando as vidas dos dois primos, veremos que apesar da diferença de cerca de 15 anos entre eles, em 1542, quando Juan decide ingressar na Companhia de Jesus, Xavier já enviava suas primeiras cartas da Santa Missão em Goa, na Índia. E 7 anos mais tarde, em 1549, quando Juan chegava a Salvador com o Padre Manuel da Nóbrega, com a primeira missão jesuítica do Brasil, Xavier era o primeiro missionário católico a desembarcar no Japão. Xavier fez a sua Páscoa em 3 de dezembro de 1552, data da sua festa litúrgica. Ele morreu na ilha chinesa de Sancião. E Juan morreu 5 anos depois, no dia 30 de abril de 1557, aqui em Salvador. Por tudo isso, o Instituto São Francisco Xavier, ONG criada com o intuito de preservar o legado histórico, religioso e cultural do padroeiro das missões e padroeiro de Salvador, assume a tarefa de estudar, preservar e difundir a história das Santas Missões no Brasil através da Cátedra Ibituruna. Conhecer a história das Santas Missões e as consequências do fim delas no Brasil, com a expulsão dos jesuítas em 1759, é fundamental para manter vivo o ardor missionário que impulsionou estes dois cruzados, ambos apóstolos e fiéis soldados de Cristo, enquanto caminharam na terra, e cujos exemplos e ensinamentos, imortalizados em cartas e relatos de viajantes, jamais serão esquecidos. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos nossa ravieirada espiritual na companhia de São Francisco Xavier. Sigo a Cristo com amor, alegria, coragem e fé. Sou devoto do padroeiro das missões e padroeiro de Salvador.